Está escrito no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, o seguinte: E declarou Jó: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que o silêncio do céu parece esmagar as nossas últimas forças. São momentos em que as circunstâncias ao nosso redor não apenas nos desafiam, mas parecem rasgar a nossa carne, expor as nossas fraquezas e zombar da nossa fé. Sentar-se no cenáculo da dor e olhar para os lados e não encontrar um único ponto de apoio humano, eu acredito que seja uma das experiências mais desoladoras que um coração pode suportar. Pois foi exatamente desse lugar de cinzas, de isolamento e de abandono que uma das declarações mais profundas e teologicamente mais robustas de toda a história da humanidade foi proferida. Jó, nesse momento em que fez essa declaração, não estava em um altar de adoração, cercado por canções de júbilo. Não. Ele estava com o corpo coberto de chagas, a mente fustigada pelo luto de ter perdido todos os seus filhos de uma vez só, ter perdido seu patrimônio totalmente e, para piorar, encontrava-se cercado por amigos que, em vez de bálsamo, despejavam sobre ele acusações e julgamentos. A sua própria esposa, tomada pelo desespero, já havia sugerido que ele amaldiçoasse a Deus e depois morresse. Mas é justamente quando o cenário humano desmorona por completo que a verdadeira profundidade do conhecimento de Deus se manifesta na vida da pessoa. Quando Jó respira fundo e diz que sabe que o seu Redentor vive, ele não está liberando um pensamento positivo ou uma frase de efeito para aliviar o sofrimento. Não. Ele está mesmo revelando a estrutura invisível, porém inabalável, de uma vida construída na intimidade com o Criador. Para compreendermos melhor a profundidade teológica desse clamor de Jó, nós precisamos olhar para o significado da palavra Redentor no contexto em que Jó vivia. Na cultura antiga, o Redentor, ele era aquela figura familiar legalmente responsável por resgatar um parente que havia caído na miséria, que tinha sido vendido como escravo, ou que precisava de vingança e justiça contra os seus opressores. Isso era Redentor naquela cultura. O Redentor era também aquela pessoa que pagava a dívida e que trazia de volta a dignidade perdida. Era aquela pessoa que assumia a causa do indefeso quando este já não tinha forças para lutar por si mesmo. A olhar para o tribunal do seu próprio sofrimento, onde todos o condenavam, onde todos o acusavam, Jó levanta os olhos para o tribunal divino e aponta para Deus, não como um juiz severo e distante, mas como o seu Redentor, o seu resgatador pessoal. Isso é teologia pura e viva. A certeza de que mesmo quando a nossa pele se consome e o nosso corpo desaba, a nossa causa está guardada nas mãos de alguém que detém a palavra final sobre a nossa existência. Jó, ele tinha, eu diria, plena convicção de que Deus não seria apenas uma testemunha do seu sofrimento, mas o agente ativo da sua restauração eterna. Essa declaração nos ensina uma verdade central e urgente para os dias difíceis em que nós vivemos.
A robustez espiritual para enfrentar o caos não é algo que improvisamos na hora da crise. Não. Ninguém constrói alicerces profundos enquanto o terremoto já está sacudindo a casa, sacudindo a estrutura. Não. A firmeza resoluta de Jó no meio da tempestade foi o resultado direto de uma vida de devoção secreta, de intimidade profunda, de holocaustos oferecidos na madrugada, de um temor, eu diria, um temor reverente que ele cultivava muito antes de os ventos do deserto soprarem contra a sua casa. A intimidade com Deus é um reservatório que se enche no secreto, na intimidade. São as orações silenciosas, são a leitura meditada na palavra de Deus. São os momentos de entrega voluntária, quando tudo caminha bem, que pavimentam o caminho da nossa resiliência espiritual. Quando os dias maus chegam, e eles sempre chegam, para todos nós, e as Escrituras nunca nos prometeram imunidade contra eles, o que determina que se vamos desmoronar ou permanecer de fé é a qualidade do que guardamos no fundo da nossa alma. Se o nosso coração estiver cheio de conceitos superficiais sobre Deus, se o enxergarmos apenas como um distribuidor de bênçãos temporais, a menor brisa de provação nos fará questionar o seu amor. Mas se o conhecemos intimamente, se temos comunhão real com o ser vivo, aí nós iremos desenvolver uma musculatura espiritual que nos permite olhar para a doença, para a perda e para a escassez e declarar como Jó, com a mesma autoridade que Jó declarou, que o nosso Redentor vive. Essa fé tão robusta transforma radicalmente a nossa capacidade de louvar. O louvor que brota da intimidade não depende de um ambiente favorável, de um coração alegre ou de respostas oradas exatamente do nosso jeito. Não. O louvor genuíno é um ato de adoração que reconhece quem Deus é, independentemente do que Ele está fazendo ou permitindo que aconteça conosco naquele momento. É fácil, muito fácil cantar louvores quando as mesas estão fartas, quando os nossos filhos estão com saúde, quando os nossos negócios prosperam. Entretanto, o louvor que verdadeiramente estremece as estruturas do inferno e toca o coração do Pai é aquele que é oferecido através das lágrimas, no momento da dor. Pois é a adoração de quem está com a alma sangrando, mas decide levantar as mãos trêmulas e declarar a soberania divina. Quando nós fazemos isso, aí nós estamos dizendo ao universo que o nosso Deus é infinitamente maior do que os nossos problemas. Quando fazemos isso, nós estamos, na verdade, testemunhando que a nossa alegria não está ancorada nas dádivas terrenas que podem ser roubadas, né? Que podem ser destruídas pela traça ou pela ferrugem ou pelas reviravoltas da vida, mas está eternamente segura naquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A teologia, eu diria, a teologia profunda de Jó 19:25 também se revela na expressão que ele declara no final do versículo, quando diz: e por fim se levantará sobre a terra. Ou, em algumas traduções, se levantará sobre o pó. O pó é o símbolo do fim humano, da mortalidade, da humilhação, do fracasso. Nós fomos formados do pó e ao pó retornaremos,
quando a vida biológica se esvai. É o que a palavra de Deus nos garante. Quando Jó diz que o Redentor se levantará sobre o pó, sobre a terra ou sobre o pó, ele está profetizando a vitória absoluta da vida sobre a morte, da graça sobre a ruína. Ele estava olhando para além do seu sofrimento imediato e apontando para uma realidade escatológica onde toda dor seria redimida, onde toda lágrima será tirada de nós. Para nós que vivemos deste lado da história, essa palavra ganha um peso e ainda mais glorioso. Nós conhecemos o nome do Redentor que se levantou sobre o pó. Ele se chama Jesus Cristo. Ele não apenas se levantou sobre a terra, mas pisou na morte, ressuscitou ao terceiro dia e converteu o túmulo vazio na maior prova de que nenhuma dor sofrida em Deus é em vão. Quando as dificuldades parecerem nos reduzir ao pó da humilhação, nós precisamos nos lembrar de que é exatamente sobre esse pó que o nosso resgatador se levantará com poder e grande glória para manifestar a sua justiça. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, nutrir essa intimidade diária com o Senhor é uma atitude de nossa parte que irá nos conceder a capacidade de sermos resolutos, decididos, corajosos. Ser resoluto significa não ser vacilante, não se deixar levar pelas ondas do desespero, manter os olhos fixos na eternidade quando o tempo presente tenta nos sufocar. É ser decidido. Essa postura firme não nasce de uma força de vontade puramente humana, pois a nossa força é limitada e falha. Ela nasce do Espírito Santo habitando ricamente em nós, plenamente, abundantemente, comunicando ao nosso espírito a certeza de que somos amados com um amor eterno. Diante das lutas da vida, das lutas terríveis deste século, onde a ansiedade consome mentes e o medo do futuro paralisa multidões, a Igreja do Senhor é chamada a manifestar essa estabilidade espiritual. Sim, nós somos chamados a ser o povo que, mesmo caminhando pelo vale da sombra da morte, não teme mal algum, como declarou Davi no Salmo 23. Porque a vara e o cajado do pastor nos consolam e nos conduz. O conhecimento íntimo de Deus remove de nós a necessidade de entender todos os porquês da vida, substituindo-a por uma confiança cega no quem conduz os nossos dias. Nós podemos não saber o motivo de certas dores, de certas adversidades que nos assolam, mas nós conhecemos intimamente o coração que governa o universo. E isso nos basta. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que este simples devocional não seja apenas um momento de reflexão passageira, mas venha a ser um divisor de águas na nossa busca por Deus. Que possamos olhar para a nossa rotina e encontrar espaço para o altar da comunhão secreta. Que possamos buscar a face do Senhor não apenas pelo que as suas mãos podem nos dar, nos conceder, mas sobretudo pela beleza de quem Ele é. Devemos buscar uma intimidade tão profunda, mas tão profunda, que se amanhã o vento soprar forte e as estruturas balançarem, o nosso coração não irá se desesperar. Nós estaremos firmados na rocha. Que possamos aprender a louvar ao Senhor, mesmo no meio do processo, a glorificar no meio do fogo e a louvar ao Senhor enquanto esperamos o livramento. O nosso Redentor não está morto. Ele não está indiferente e Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele vive, Ele reina
e no momento exato, no tempo dele, quando a história parecer ter chegado ao fim e as nossas forças parecerem totalmente esgotadas, ele se levantará sobre a nossa dor, sobre as nossas perdas, sobre o nosso pó, para nos vestir de dupla honra e nos mostrar que a sua fidelidade dura para sempre. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.